podemos achar em Ti, Pai. Paizinho querido, ajuda-nos a trocar o fardo pesado da religiosidade opressora e das expectativas sociais pelo Teu jugo que é suave, pelo Teu fardo que é leve. Que a Tua igreja seja verdadeiramente uma comunidade de cuidado mútuo, onde ninguém precise carregar o mundo sozinho. Nessa noite, Pai, faça com que possamos descansar somente em Ti, na certeza que a Tua graça nos basta, que o Teu amor nos renova enquanto dormimos. Eu oro em nome daquele que nos convida ao descanso junto dele, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Boa noite a todos, todas e todos. Não sei se temos visitantes, temos a Eliane, minha amiga aqui mais uma vez. Seja bem-vinda entre nós, Eliane. Dorine, boa noite, boa noite. Pedro, boa noite. Pastora Renata, pastora Thaís, Flávia, Cris, boa noite, pessoal. Neuza Prazeres, que acabou de entrar, seja bem-vinda entre nós. Hoje eu quero dizer que eu iniciei com essa oração e esse louvor. Na verdade, esse louvor tem falado muito no meu coração nos últimos dias, mas eu não ia nem trazer ele hoje, mas devido à oração que foi muito solicitada, né? Eu achei que ele tinha muito a ver com o dia de hoje, né? Nádia Caterine, bem-vinda. Eu quero deixar aqui para vocês falar que a Casa da Rua é uma igreja, para quem não conhece, é uma igreja afirmativa, inclusiva, parcial, é uma igreja acolhedora, é uma igreja onde todos fazem parte, sem precisar arrancar nenhum pedaço de si mesmo, ser plenos naquilo que são, na sua essência, como Deus o criou, como Deus os fez. É assim que nós recebemos todos aqui. Nós não queremos que ninguém mude nada. Nós não queremos que vocês arranquem pedaço nenhum de vocês. Nós queremos que todos se sintam bem estando conosco. Nós somos uma igreja que não acreditamos em dízimo e oferta. Não acreditamos que se você não pagar o dízimo, você vai para o inferno. Não acreditamos que muito pelo contrário, nós vemos o dízimo como uma coisa opressora, né? Mas a gente precisa da colaboração dos irmãos com aquilo que pode, com o que pode, porque nós temos uma sede física que temos que arcar com um aluguel, que a gente tem um culto mensal, nós temos o pagamento dessa plataforma aqui, né? A gente não vive sem recursos, né? E nós ajudamos a todos aqueles que vêm até nós. Assim como Cristo fez, a gente é uma igreja cristocêntrica que segue os mandamentos de Cristo, né? Então, nenhum pastor aqui, nenhuma pastora, ninguém do corpo eclesiástico recebe salário. Todo mundo aqui trabalha e paga os seus próprios boletos. Nós não investimos dinheiro nessa igreja para enriquecer nenhum pastor. Todo o dinheiro ele é revertido para a obra social, para pagar o aluguel de um membro que está desempregado, uma conta de consumo, comprar um gás, comprar uma cesta básica. E esse mês, assim, a gente teve a honra de quitar a casa de terminar de quitar a casa de uma irmã, né, que está com a gente há um pouco mais de um ano, a Adriana Mãe do Biel. A gente conseguiu, né, fazer esse feito. A Adriana é uma mãe de um menino que tem uma síndrome rara, síndrome de Quedé, que também é autista. E a Adriana vive sozinha com o Biel há quase 3 anos. Ela é viúva, né? E era ela e a mãe e o Biel. Ela ficou viúva quando o Biel tinha 8 meses. E a mãe ajudava em tudo, ela trabalhava fora, só que
a mãe dela teve um infarto fulminante e quando ela chegou em casa do trabalho, ela encontrou o Biel com a mãe dela morta, né? Então, assim, ela precisou sair do trabalho e já não podia mais contar com a aposentadoria da mãe. E aí começou a depender do LOAS e, enfim, a gente sabe que o LOAS é uma coisa que não sustenta, não paga, né, os custos que uma pessoa com uma síndrome rara, com deficiência, consome, né? Porque, assim, é um custo muito alto mesmo. E eu falo com propriedade disso. É que minhas filhas já são casadas. Se não fossem, elas seriam muito oneradas em virtude do Miguel. Porque isso acontece na maioria das famílias. Então, assim, e ela conseguiu fazer uma vaquinha boa, mas ela não conseguiu quitar a casa, né? Ela pagou e ficou faltando 10 mil, desses 10 mil acho que ela pagou 3 ou 4 parcelas e o restante ela nos conheceu e a gente ajudou ela, né? E a gente tem muito orgulho de dizer que esse dinheiro foi para tirar a Adriana do aluguel, né? E hoje ela não vai mais precisar pagar o aluguel, porque todo esse corpo aqui dessa igreja se reuniu e com as contribuições foi feito esse pagamento aí, a gente está muito feliz com isso, né? E eu queria pedir, pastora Thaís, eu não sei se você pode botar aí o Pix da igreja, por favor. Colocar, eu não sei se vai botar na tela ou se vai escrever, mas quem puder contribuir com qualquer quantia, ela é sempre muito bem-vinda e bem usada. No final do mês tem a prestação de contas, gente. É só cobrar, tá? Ainda até que Ale, você não seja membro. Oi, fala. confirma pra mim se tá certinho, se é esse aqui que eu mandei. Peraí. Legal. prmarcos@yahoo.com. É isso mesmo. Isso. prmarcos@yahoo.com. É isso mesmo. E quem não for membro da igreja e quiser ter acesso, mas eu contribuí lá, não há problema nenhum, o pastor Marcos disponibiliza para você ver que a gente é sério mesmo, a gente é certinho. Não somos perfeitos, não, mas a gente é certinho, tá? E é isso. Eu quero agradecer a todos que podem contribuir, os que não podem também. Tá tudo bem, você não pode, nada vai acontecer com você, não, tá? Você não vai para o inferno por causa disso, não acreditamos nisso, tá? Nós acreditamos num Deus de amor, não num Deus que fez a sua criatura para ficar lá num lago de fogo e enxofre eternamente lá, seu bel prazer, não, tá? E agora sim, vou passar para nossa preletora maravilhosa da noite, porque eu já sou suspeita, né? Porque eu já amo de paixão, que é a nossa pastora Renata, que vai trazer uma mensagem maravilhosa para cada um de nós aqui, para encher o nosso coração aqui, uma mensagem forte. É sobre isso. Boa noite, gente. Tudo bem? Vocês me ouvem bem? Que joia. É muito bom ter cada pessoa aqui hoje reunida. A gente está recebendo aí a Nádia. Faz tempo, né, Nádia, que a gente não se vê. Que bom ter você aqui, assim como todas as pessoas que a Lê, com todo carinho, já recepcionou. Eu vi que nós temos uma moça chamada Neuza aí, que nome lindo, é o nome da minha mãe. Que gostoso, né? Receber cada pessoa aqui é uma honra sempre, e é também com bastante reverência. E, que legal, Flávia, que bom. Lá, nós temos mães com os mesmos nomes. É sempre muita responsabilidade, né? Pisar nesse chão e trazer uma palavra para nossa reflexão. Ali eu também agradeço demais pela tua oração maravilhosa que nos toca e certamente toca o coração de Deus. Então, obrigada por isso também. Sempre tão amorosa quanto você é. O tema que né? Não nós, eu tenho mania de falar no plural, gente. Mas o tema que eu pensei para nós estudarmos hoje
é sobre a parábola do fermento. Vocês já sabem, eu já falei diversas vezes, que uma grande paixão na minha vida é a cozinha, né? Em especial, é a panificação. Eu gosto muito de fazer pães, e nessa semana eu ganhei, né, aquela muda de fermentação natural, e eu estou trabalhando nela. E pena que vocês moram longe de mim, ou eu moro longe de vocês, mas sábado tem pão. Sábado tem pão aqui, a Thaís mora um pouco mais perto, a Nádia também. De repente, se elas quiserem pegar aí, né, vir para Sorocaba é uma boa opção. Sábado vai ter pão de fermentação natural. E é óbvio que não é sobre, né, a minha panificação que a gente vai falar hoje, mas o quanto que legal, o quanto essa experiência me lembrou desta parábola. Eu amo essa parábola, ela é muito curtinha, e ela está ali em Mateus 13, né, 33, mas ela também se repete ali em Lucas 13 também, só que nos versículos 20 e 21. Eu já falei, já preguei, enfim, em outro momento, sobre esta parábola, mas desta vez ela falou diferente comigo. E eu gosto disso, porque a Bíblia, né, a palavra de Deus, ela é viva, né, e ela vai se transformando e transformando a nossa vida. Em cada vez que nós lemos, nós vamos aprender algo diferente se nós estivermos realmente dispostos, né, a esse aprendizado. Vamos começar com a leitura e depois a gente vai meditando um pouquinho mais sobre isso. A Bíblia que eu escolhi hoje também tem uma questão, né? Essa Bíblia, deixa eu ver se ela aparece aqui, que eu estou usando no fundo. Ela é a versão da Bíblia viva. Ela está toda, até vou levar para uma amiga que restaura, ela está toda tadinha, meio capenguinha assim na capa. É a minha primeira Bíblia. Então, é a Bíblia que eu ganhei no culto que minha mãe realizou lá de apresentação na casa e tal. A igreja que nós pertencíamos fazia o culto da criança quando nascia e levava uma Bíblia. E eu ganhei do pastor, à época, era o nosso pastor, que era o pastor Antenor Tomasi. A Nádia, acho que talvez possa até ter ouvido falar dele. Ele é pai, né? Foi, enfim, já falecido, mas pai da pastora Vera Tomasi, em Votorantim. E é uma Bíblia, né, que tem várias anotações. Hoje eu não faria mais isso, né? Porque depois que eu comecei a trabalhar em biblioteca, eu nunca mais deixei. Nunca mais deixei que se anote em livros, enfim, mais ainda na Bíblia, mas essa aqui ainda tinha muitas anotações. Então, vamos lá para a leitura, está em Mateus 13, no versículo 33. E começa assim: ele usou também este exemplo. O reino dos céus pode ser comparado a uma mulher que está fazendo pão. Aí eu me identifiquei, né, gente? Ela toma uma medida de farinha e mistura com o fermento, até que ele penetre em todas as partes da massa. Antes desse versículo, no mesmo capítulo 13, nós temos outra parábola, né, que é a parábola da semeadura. E na sequência também tem outra parábola, que é a parábola do joio e do trigo. Essa aqui está bem curtinha, no meio, né, no meio aqui desse capítulo todo. E depois eu fui ler novamente, e vale a pena nós lermos também alguns versículos seguintes, que é o 34 e 35, que dizem assim: Jesus usava sempre essas ilustrações quando falava ao povo, pois os profetas disseram que ele usaria muitas. Ele nunca falava sem contar pelo menos uma ilustração. Acho que vale até aqui. Por que eu gosto tanto
de pensar em parábolas, né, e de ler, de meditar sobre as parábolas de Jesus, porque é uma maneira de simplificar a fala. Nós falamos muito sobre isso nessa semana, eu e a Lê conversamos sobre isso também, né, o quanto é importante que tudo que nós pretendemos comunicar vá realmente direto, né, ao nosso interlocutor, e todos nós possamos estar na mesma página. Era esse o cuidado de Jesus, falar com coisas importantes, mas coisas da vida, ilustrando com coisas da vida das pessoas, usando os exemplos que era do chão, era do caminho de todos, ou seja, todas as pessoas poderiam compreender. E já havia essa promessa, né, enfim, essa profecia de que ele usaria essas ilustrações. Eu me identifico muito, eu gosto muito de usar ilustrações para dizer, e para ensinar, enfim, e muitas vezes até para conversar, né? Eu gosto muito, é uma linguagem acessível, né, para todos nós. Vamos caminhar um pouquinho. Quando eu refletia sobre esse trecho, eu pensava o seguinte, que como é que é a história do pão, né, na nossa vida? Quando a gente fala em pão, o que vem à nossa mente, né? A minha mente vem um alimento universal, né? Muitos povos, muitas tradições consomem pães de várias formas, enfim, que são elaborados, mas como um alimento de fácil acesso, de fácil, até mesmo pensarmos digestão, é fácil de levar para qualquer lugar. A Bíblia, no Novo Testamento, traz diversos exemplos falando de pão como sinônimo realmente de sustento, de manutenção da vida, enfim. E mais que isso ainda, né, o pão, ele é considerado até nossos dias, muitas vezes nós saímos para o trabalho e dizemos assim, né, eu vou conquistar o pão, né, eu vou ganhar o pão de cada dia, eu vou levar o pão à minha família, como sinônimo realmente do nosso esforço e da nossa conquista para aquilo que a gente precisa para a manutenção da vida, né, para a manutenção daquilo que nos é tão importante. E não é à toa que Jesus escolhe, então, falar em vários momentos sobre o pão, e aqui ele nos ensina em relação ao fermento, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre, né, a prática aí do fermento, mas eu gostei muito de revisitar esse texto, quando ele fala que a mulher, que o reino de Deus ele vai ser semelhante ao fermento que a mulher esconde na massa. Então, ela separa ali uma medida de farinha e mistura com o fermento, até que ele penetre em todas as partes da massa. O fermento, ele tem uma ação silenciosa, né? Então, ele não faz barulho, como, por exemplo, quando a gente vai manipular, vai fritar algum tipo de alimento, faz aquele barulho da gordura, aquecendo, enfim. O fermento não. Ele age, ele vai trabalhando ali internamente, a massa, vai silenciosamente, até que essa massa cresce, se expande e toma uma outra proporção. E ele não para por aí. Depois que nós manuseamos, formatamos ali, sovamos e, né, moldamos aquele pão conforme o formato que nós queremos, e ele vai ao forno para ser assado, ele continua o processo, ele ainda em silêncio se expande e a massa cresce um tanto mais, e daquela pequena medida, de repente nós podemos alimentar várias pessoas, né? E esta fermentação natural, mais ainda, o quanto ela rende, é lindíssimo de pensar,
né? E o quanto ela é leve, o quanto acaba tornando uma massa saborosa, leve, de fácil digestão. Vamos pensar sobre isso, que o reino de Deus tenha esta função aqui na Terra, né? Realmente de expandir e de alimentar tantos quantos forem impactados, forem encontrados por esse reino. E o reino ser levado a outras pessoas é nossa tarefa, né? De que onde o reino de Deus realmente faça vida, ele faça diferença e ele expanda como esse fermento na vida das pessoas. Eu fui ler um pouquinho, né, pesquisar em termos históricos. O pão é um alimento que acompanha a humanidade há pelo menos 10 mil anos. Quando o homem deixou de ser nômade e foi se fixar ali, né, em lugares, enfim, o que fazer morada fixa, por exemplo, que a gente podia pensar, ele passou a cultivar grãos e o pão acabou se tornando uma base da sobrevivência, né? No Egito antigo, ele era usado até mesmo como salário. Depois de ler isso, eu fui também refletir, né, que até hoje a gente pode considerar o salário in natura, que é o salário que a gente vai considerar pago em alimentos também, não pode ser na totalidade, né, a legislação proíbe, mas essa possibilidade também de parte do salário de algum trabalhador poder ser pago como salário in natura, remete a essa questão aí que desde lá de Egito Antigo, então, o salário poderia ser, né, pago através de pães. Então, o pão ele não vai ser apenas um alimento básico, mas um símbolo de partilha, né? Até mesmo se nós pensarmos quando Jesus, né, preparou a refeição para os seus amados, e ele parte o pão, e a partir disso ele distribui ali, então a gente pode pensar também no pão como símbolo de partilha, como símbolo de comunhão, como símbolo de sobrevivência em várias culturas, né? E ao longo, enfim, dos tempos, dos séculos, enfim, ele acaba ganhando também essa conotação espiritual e até mesmo social, né? Então, está presente em cerimônias religiosas, está presente em festas, está presente em mesas das mais diversas culturas, né, até os dias de hoje. E, inicialmente, a sua produção lá atrás, né, de uma maneira bastante artesanal, ele acabou também se sofisticando, com a descoberta de novos grãos, novas técnicas de fermentação, e acabou produzindo esse elo, né, em relação ao trabalho humano, à terra, o cotidiano das civilizações. Há uma música de Milton Nascimento, do Cio da Terra, né, e ele fala da questão do trigo, ele vai contando cada etapa, enfim, isso tudo faz parte da nossa existência, da nossa cultura, e o quanto muitas vezes a gente acaba passando rápido por isso, nem se toca. Infelizmente, o meu pão natural ainda não está, né, de fermentação natural ainda não está pronto, e o pão que eu separei, né, para nós realizarmos a nossa partilha logo mais, é um pão industrializado, gente, mas ele também tem o seu papel aqui, né, porque assim como o leite, por exemplo, que a gente hoje compra com mais facilidade na caixinha, mas o leite ali da fazenda é muito mais saboroso, aquele leite recém-extraído, né, seja da vaca, enfim, de outras fêmeas, essa industrialização, para além de outras discussões que a gente pode ter, também tem um papel importante, porque torna esse alimento um pouco mais durável, e ele pode chegar para outros lugares, que talvez ele não chegasse se a gente não tivesse esse aspecto, né, de terem ali alguns certos conservantes nele, e ele possa chegar mais além. Então, não é uma questão radical aqui, é só uma reflexão, né? O quanto muitas vezes essa questão artesanal ali traz um sabor muito mais especial, mas aquele que é ali talvez de um acesso rápido também tenha, né, o seu valor, enfim, nutricional, inclusive, né?
Se a gente pensar também que os hebreus, né, também têm aquele pão sem fermento para rituais especiais, enfim, momentos de êxodo e passagem. A gente pode pensar no pão também de trigo dos romanos, que também simbolizava prosperidade. Cada variação vai trazendo consigo, então, uma adaptação, uma resistência, uma criatividade. O pão, então, ele pode ser pensado, né, como um alimento, mas também memória, identidade, ferramenta, transformação. Tem identidade de família, culturas, né? Várias famílias têm o seu modo especial de preparar, né? O ritual em que vai fazer, enfim. Então, a gente pode pensar que, fazendo essa analogia do que está na própria parábola que Jesus trouxe, que o reino de Deus, ele é semelhante ao fermento, que vai ter essa propriedade, também vai se manifestar de maneiras diferentes entre as pessoas, e isso vai refletir exatamente o que aquele núcleo de pessoas precisa naquele momento específico. A nossa vida não é estática, a nossa vida, ela daria para a gente pensar como grandes curvas, né? Momentos de altos e baixos, enfim, é assim mesmo, e em cada momento da vida nós temos necessidades diferentes e temos também possibilidades e forças diferentes, né? Então, em certo momento, você pode partilhar com alguém, auxiliando mais, em outro momento, você precisa receber mais, e é sobre isso também o reino de Deus, né? Refletido e manifestado aqui na nossa vida. Eu fui também olhar a importância de um termo, que eu gosto muito desse termo, e eu chamo algumas pessoas de companheiras, né? Companheiras de jornada, enfim, e eu pesquisei uma definição desta palavra, que ela vem do latim, e de cumpanis, companheiro como cumpanis, que seria aquele que divide o pão. Então, o pão, ele pode ser pensado como um símbolo máximo da nossa mesa comunitária. Você não divide o seu pão com qualquer pessoa, mas com aquela pessoa com quem você tem uma afinidade, né? Então, aquele que está próximo a você. Portanto, se você dividir o pão com alguém, essa pessoa é especial e ela se torna especial. A minha família tem essa linguagem de amor na partilha do pão, principalmente, quando nós queremos, principalmente entre as mulheres da família, nós queremos nos abraçar, para uma estar ali mais frágil, enfim, alguma questão, nós marcamos um café com pão. E sempre uma de nós faz um pão, e aí nós nos sentamos para comermos esse pão, conversarmos, nos abraçarmos, e em certa medida até ficarmos em silêncio, só uma olhando a outra, né? Então, o pão pode ter esse símbolo, né, de mesa comunitária, com quem nós colocamos à mesa, dividir conosco esse nosso pão, né? Pensar, então, eu anotei aqui algumas diferenças entre a fermentação do pão natural, do pão biológico. Um breve parênteses, não é aula de panificação, de repente a gente marca um dia especial, a gente faz uma aula de panificação, uma aula prática, a gente separa os ingredientes e cada um aí na sua casa vai fazer o seu pão, mas não é isso, né? Vai ter um porquê, um propósito da gente pensar as diferenças, então, de processo ali de fermentação. No fermento, esse biológico, industrial, seja aquele sequinho que a gente compra em granuladinho, ou aquele fresco que fica nas geladeiras, hoje tem menos ainda, né, que é aquele cubozinho, ele tem um processo mais rápido, né, ele é padronizado, porque a gente sabe a exata medida, né,
Então, o tabletinho ele tem 15 gramas. Normalmente, para uma medida ali de 1 quilo de farinha, a gente vai acabar usando até 2 daquele, a depender da nossa receita. Ou aquele granuladinho, ele vem ali 10 gramas, a gente usa um sachê e ele já é suficiente para trabalhar essa quantidade de farinha. Ele é focado e ele torna volume muito rápido, com raríssimas exceções, né? Dependendo do clima. Se estiver muito úmido, se tiver frio, vai demorar mais, mas em clima brasileiro, né? Que a maior parte dos dias, dos meses faz calor, a gente pode fazer pão praticamente o ano todo em casa. Com esse tipo de fermento é muito rápido, né? Então ele ganha volume rápido. Que reflexão a gente pode fazer com a nossa espiritualidade? Será que a gente está em busca dessa espiritualidade rápida? Coloquei ali 10 gramas, em meia hora vai expandir tudo e vai resolver tudo. Eu vou acessar ali a minha espiritualidade, vou fazer a minha partilha, rapidamente eu vou ter acesso à bênção, ao milagre. Como é que é isso? Né? Então, muitas vezes, a gente não está buscando essa profundidade, esse entrar aqui, né, de esconder esse fermento ali dentro, de esperar com que ele trabalhe, a gente quer aquela coisa instantânea, rápida. Eu acredito que não é essa a espiritualidade que Jesus gostaria que nós buscássemos, né? Eu sei que às vezes o desespero é muito grande e a gente quer a coisa para ontem, mas não dá para esperar dessa maneira que as coisas sejam todas automáticas, né? Uma varinha de condão e tudo se resolve. A questão é muito mais profunda. Agora, se a gente pensar no levain, né? E aí a gente pode trazer esse fermento natural que eu estou ali cultivando, que eu recebi a mudinha e depois eu vou também colocar, ver se alguma amiga quer receber. O processo é lento. Então, você tem que ter paciência. Eu tenho até anotado ali para não me esquecer dos passos. Vem aí, então, até com essa simbiose ali com o ambiente, o ar, a farinha, a água. Em algumas receitas também leva açúcar, enfim. E são dias para que ele se desenvolva. Aí a gente pode fazer uma reflexão de que esta maneira seria a nossa espiritualidade da presença, né, que vai transformar esses elementos, mas com a convivência, com a paciência, sem pressa, sem estar ali com... Hoje eu nem coloquei, com aquele relógio ali no ponteiro girando o tempo todo, nos cobrando, mas de uma maneira que a gente se deleite e que a gente espere o processo acontecer. Faz a diferença, porque o sabor é outro, é leve, é digestivo e traz memórias, né? Então, a gente pode pensar dessa maneira, buscar essa espiritualidade através de uma fermentação leve e demorada, sem que ela seja nessa cobrança meio mundo fast food que a gente vive hoje, né? O reino de Deus, então, a gente poderia, buscando aqui na parábola, esta fermentação como uma fermentação natural. Ela não acontece no estalar dos nossos dedos, ela exige tempo de maturação, mistura íntima, realidade ali, misturar fazer essa conexão com essa massa, e aí a gente pode pensar essa massa, a massa mesmo de pessoas que nós vivemos no dia a dia, né? Não podemos querer nos isolar do resto do mundo, não podemos nos entender como uma classe especial de pessoas porque se manifesta com esta ou aquela fé, mas alguém e pessoas que se misturam, que estejam realmente aptas a conviver com o outro e ser parte da transformação, com paciência, com carinho, com cuidado. Eu tenho um livro, e até eu fui revisitá-lo, e ele faz uma outra reflexão, que é esse livro aqui das parábolas de Jesus, do Frei Beto.
ele faz uma leitura sobre essa parábola como uma reflexão de que pequenos núcleos, e nós podemos nos colocar nesse pequeno núcleo de fé, o quanto podem fazer a diferença na sociedade ao conviver e levar o reino de Deus para outras pessoas. Então, ele também fala aqui, lembra-nos da escolha de Jesus aqui, utilizando uma mulher, né, a mulher que vai ali fazendo pão. Nós temos, né, na nossa cultura, diversos homens, padeiros, enfim, mas no âmbito doméstico parece que é uma tarefa mais atribuída a mulheres também, né? E aí ele coloca ali de que ele lembra uma figura doméstica mesmo, da mulher, né, que vai fazer esse pão ali para sua família, e o quanto esse reino de Deus, ele deve impactar como algo contagiante mesmo na sociedade. O fermento, quando ele toma encontro ali com a farinha e outros ingredientes, que a gente poderia usar, além da água, um elemento, né, úmido, em alguma medida um açúcar, ou outros vão incluir também um sal, ou algum tipo de gordura, um ovo, enfim, não é, né, cada receita é única, mas ele, a partir desse encontro do fermento com esses elementos são transformados, e a gente poderia pensar que, a partir do encontro do reino de Deus, as pessoas, a massa de pessoas será impactada e será transformada, e não será a mesma do que ela era antes desse encontro, que não tem volta. Depois desse encontro, há uma transformação. E a gente precisa fazer parte, a gente precisa ser esse elemento de transformação, realmente, onde nós vivemos, para nós, primeiro, porque nós temos esse contato aqui primeiro, nos conectamos aqui primeiro, e depois levamos as demais pessoas. E pensando que o fermento basta uma quantidade tão pequena para ele fazer crescer, né, uma massa e tornar alimento. Nós podemos ser um grupo pequeno, mas o nosso impacto pode ser muito grande. Nós podemos alimentar muitas pessoas da maneira real, que a Lê nos lembrou no começo do culto, e também da maneira espiritual, né, de nós pensarmos isso também nesse alimento espiritual e nesse alimento amoroso, o quanto nós estamos carentes de relações amorosas, de relações verdadeiras, né, de relações que não sejam por interesse, né? Então, é disso, né, que a gente poderia pensar como uma tarefa nossa mesmo. O reino de Deus, então, sendo como não só o fermento, mas o próprio pão, a partilha, é para todos, né? Não existe um pão exclusivo para quem é cristão, né? Então, a mesa de Jesus é para todos, para cristãos, para ateus, para diversas crenças religiosas. Então, Jesus não fez, e nós não podemos fazer acepção de pessoas, né? A mesa, né, está posta. Então, se o reino dos céus, ele é semelhante ao fermento que uma mulher toma e esconde na farinha, na massa, até que tudo esteja levedado, então, aqui nós podemos entender, através do sopro da Ruá Divina, que o reino de Deus é que vai fazer crescer a nossa convivência, que vai fazer crescer o nosso impacto nos núcleos onde nós estamos inseridos, na sociedade onde nós estamos inseridos. Inclusão é mistura, certo? Não dá para incluir pessoas se nós não fizermos essa mistura aqui dessa massa. Portanto, nós não podemos fazer acepção. Então, assim como o fermento ele aceita diversos tipos de farinha, o mais comum que a gente usa na nossa tradição é o trigo, mas a gente pode pensar no centeio, na cevada, na farinha de amêndoas, na farinha de arroz, as diversas, né, modalidades aí de farinha.
O reino de Deus também, ele se faz na diversidade de corpos, de orientações, de histórias, de vida, né, de características. O fermento, então, ele pode ser o fermento do amor, realmente, né? O fermento que nós carregamos, representando realmente o reino de Deus, não gera exclusão, ele gera amor. Se for algo diferente disso, não é reino de Deus, né? Por isso que a palavra também diz que o amor ele vivifica a nossa vida, ele transforma, né, a nossa vida, mas a letra da lei, ela mata, né, muitas vezes, né, o legalismo, muitas vezes, e até hoje em dia tem feito muitas vítimas, né, de pessoas que fazem uma leitura literal da Bíblia sem contextualizar, sem incluir as pessoas, mas causando realmente uma exclusão radical de muitas pessoas. Então, se Cristo, ele se oferta para nós como pão da vida, né, e que sacia a nossa fome de pertencer, ser fermento aqui, então, entre nós, é garantir que ninguém fique fora dessa nossa fornada, né, de pães aqui, é entender que o reino de Deus é esse processo interno que se manifesta no coletivo. E para nós finalizarmos a nossa reflexão, eu convido que quem puder, pegue um pão ou algo semelhante aí que possa representar, para nós dividirmos, então, fazemos essa partilha, eu vou propor algo aqui para vocês, eu aguardo quem precisar levantar e pegar, e aí quem puder e quiser também poderá abrir a câmera para mostrar. O meu eu já andei picando aqui, tá, gente? Mas era esse pão comum, assim, pão de forma. Eu piquei aqui em alguns pedaços para facilitar. Então, quando você estiver pronta ou pronto, pode me dar um joinha aí, que aí a gente começa. Ah, tudo bem, querida. Tranquilo, Dorine. Eu tenho 2 aqui, vou representar um por você, ok? Ah, legal. Eu vou iniciar aqui a nossa proposta, tá? Pegue o seu pão e vamos observar a textura dele, né? Então, olhar, apertar, cheirar aqui. Ele tá macio, se a gente pegou um pãozinho novo, ele tá macio, né? Não tá pão, aquele pão dormido, né? Ah, legal, Cris, pega aí. Dá uma cheiradinha nele, uma amassadinha. O meu tá bem perfumadinho, bem gostoso. Tá macio, tem aqui diferença, né? Então, ele tem uma casquinha aqui fora, aqui dentro ele tá mais sem cor, mais desbotadinho. A gente pode pensar que tipo de pão a gente quer ser aqui, né? No nosso convívio, esse pão agradável, esse pão macio, esse pão cheiroso, ou aquele pão duro, cascudo, também tem seu valor, tá? Né? Às vezes a gente precisa ali de de um pão mais firme ali, para determinados, né, combinações com alimentos, mas eu, assim, para minha escolha, eu gostaria de ser esse pão maciozinho. Hoje não esse aqui, que já está ali, né, há um tempo na prateleira do mercado, mas eu gostaria de ser esse pão mais fresco, sabe? Esse pão que tem ali algo vivaz nele, né? Todos os pães aqui podem representar as nossas diferenças, né? Mas uma coisa que eles têm em comum
todos eles nos alimentam. Então, eu quero convidar a cada um que está aqui hoje, que nós possamos ser realmente esse alimento, né? Para quem convive conosco, para quem precisa de nós, e sermos também receber quando nós precisarmos. Pode comer seu pão, não ficar só amassando ele não, tá? Hoje, nós somos companheiros aqui, então, porque mesmo à distância, nós dividimos esse pão. Eu quero ser para você uma companheira, né, que possa dividir o pão, que possa dividir aquilo que eu sou, que eu sei, aquilo que eu possuo, enfim, que eu possa também dividir. Amém, irmãos? Ale, devolvo a palavra para você, querida. Obrigada. Oi, desculpa, não estão me ouvindo? Sim. Estamos. Ah, tá, porque travou aqui, eu não consegui colocar coisas do online, né? Então, assim, sempre muito bom poder ouvir. A gente viaja, né? Assim, eu viajei aqui com o fermento, com tudo que eu já fiz com fermento, né? Assim, eu gosto muito de cozinhar também, mas assim, eu não gosto do cozinhar do dia a dia. Eu gosto de receber pessoas para cozinhar, sabe? Eu vou receber, eu vou para cozinhar com o maior prazer, mas aquele negócio do dia a dia, tipo, ai, o que que eu vou fazer para almoçar? Ai, o que que eu vou fazer para jantar? Ai, isso aí eu não gosto, não. Porque eu não sei se é por causa da rotina, mas eu vou para a cozinha com muito amor, assim, e eu fiquei me lembrando, né, de tudo que até no ano passado eu estava vendendo mini bolos, né, e com coberturas e aqueles bolinhos com aquela mini forminha de pudim, né? Então, eu fiquei me lembrando dos bolos que eu estava vendendo, das coisas que eu estava fazendo com bolo e tal. E todas as minhas receitas levavam o fermento, não o fermento do pão, né? É o outro fermento. Mas eu fiquei lembrando do bolo. O bolo cresce e não faz barulho, né? E realmente o fermento ele está lá assando o bolo. E eu viajei mesmo em todas as receitas que eu fiz aqui. É sempre muito bom. Gente, como é de costume, né? A dona Nilza é a primeira vez que eu vejo ela aqui, saber que é a sua mãe, Flávia, que ela seja muito bem-vinda. Denise também, bem-vinda, Denise. E a gente aqui, sempre no final, a gente abre para compartilhar, né? Sobre o que foi dito aqui, ou alguma outra coisa que ela queira partilhar, que, né, conosco. A gente dá dois ou 3 minutinhos no